Olá! Sabe aquela situação quando alguém chega com um feedback que é tão, mas tão vago, que não ajuda em nada? Tipo, precisa ser mais proativo, ou tem que colaborar mais. É frustrante, né? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar nisso. A ideia é transformar essa confusão toda em clareza e descobrir juntos como uma coisa bem simples, a ciência da observação, pode virar um verdadeiro superpoder para resolver problemas de verdade. Tudo geralmente começa com uma frase assim, ó. O Pedro não colabora. Parece que diz um monte de coisa, né? Mas na real não diz quase nada. Isso acontece em todo lugar, seja na escola, no trabalho. Essas reclamações genéricas são super comuns e, vamos combinar, não levam a lugar nenhum. E aí vem a pergunta que vale ouro. Afinal, o que é que significa não colaborar? O que é isso na prática? A falta de detalhes simplesmente paralisa a gente. Ficamos presos num jogo de adivinhação, tentando descobrir qual é o problema de verdade. E é aqui que está o pulo do gato. O problema, veja bem, não é o Pedro. O problema é a falta de precisão. Esses feedbacks genéricos simplesmente não funcionam porque eles não mostram um caminho claro para a gente agir. Pensa bem, se a gente não sabe exatamente o que está quebrado, como é que vai consertar? Olha só que confusão. Não colaborar pode ser, sei lá, um milhão de coisas. Quer dizer que ele não faz a lição de casa? Que ele conversa demais na aula? Ou será que ele não ajuda os colegas? Com tanta possibilidade no ar, fica impossível resolver alguma coisa. É um verdadeiro beco sem saída. Agora, aqui vem a grande sacada. Olha a diferença. A gente troca um rótulo totalmente subjetivo, como falta de colaboração, por uma coisa que qualquer pessoa pode ver e contar. Interrompe a professora várias vezes. Pronto. A gente saiu do campo da opinião e entrou no campo do fato. Isso é poderoso, porque é específico, é mensurável. Tá, mas como é que a gente faz essa mágica? Como sair do vago e ir para o concreto? O segredo é adotar uma mentalidade de cientista. A ideia é bem simples, na verdade. É parar de achar e começar a observar de verdade. A solução, então, é essa: transformar as reclamações vagas em dados. E calma, não precisa se assustar com a palavra dados, ok? Não estamos falando de nenhuma equação maluca. É só transformar um sentimento, uma impressão, em algo que dá para ver e contar. Simples assim. E olha que exemplo perfeito disso. A gente sai daquela sensação de, os alunos estão desmotivados, e transforma num fato concreto. Em uma semana, 8 de 20 alunos não entregaram as atividades em 3 dias. Viu? Agora sim. Agora a gente tem um ponto de partida de verdade para investigar. E principalmente para agir. O problema ficou claro, ficou nítido. Beleza. Na teoria parece ótimo, né? Mas e na prática? Como é que a gente faz isso? Pois bem, existe um método bem simples. Vamos ver agora um guia com 4 passos para transformar qualquer reclamação em dados que fazem sentido. O processo é bem direto, olha só. Primeiro passo: onde? É definir o local. É na sala de aula? Numa reunião de equipe? Segundo, o que? Aqui a gente escolhe um comportamento bem específico para contar. Nada de falta de foco. É tipo, quantas vezes usou o celular? Terceiro, como? Como vamos registrar isso? Pode ser com tracinhos num papel, numa tabela, com anotações, o que funcionar melhor. E quarto, quando? Tem que definir o período. Vai ser 1 hora por dia, durante a semana toda? Com esses 4 passos, aquela névoa de incerteza já começa a ir embora. E o mais legal é que essa ferramenta não serve só para a sala de aula, não. Vamos mudar de cenário um pouco. Imagina isso aplicado no mundo real, dentro de uma empresa, para entender como uma equipe funciona. Quando a gente observa uma equipe, dá para registrar coisas bem específicas. Por exemplo, com que frequência as pessoas conversam entre si? São papos rápidos de corredor ou reuniões demoradas? E o assunto, qual é? É sobre trabalho, sobre problemas, sobre ideias novas? E uma coisa crucial: as equipes se ajudam ou cada uma trabalha na sua caixinha? Esses dados mostram como a organização funciona de verdade. O foco sai do quem está certo ou quem está errado e vai para os padrões, para o sistema. Sabe uma boa analogia para isso? É como olhar para um time de futebol. Para entender o time, não adianta só olhar o placar, se ganhou ou perdeu. A gente precisa observar os detalhes. Quem toca a bola para quem, como eles se movem em campo, como é o trabalho em equipe ali. É essa observação detalhada que mostra a estratégia, o que acontece por trás do resultado final. E com isso, a gente fecha o ciclo. A gente sai de uma impressão vaga, de um sentimento, e chega num insight, numa ideia clara e que permite a gente agir. Essa habilidade de buscar clareza é ou não é um verdadeiro superpoder? Então, o que fica de tudo isso?
que a tal da observação científica, no fundo, é só isso: o processo de transformar opiniões e sentimentos em informação organizada que dá para medir e comparar. É basicamente a diferença entre achar alguma coisa e saber alguma coisa. E por que isso importa tanto? Porque ter dados claros mostra pra gente o problema real e não aquele problema que a gente imagina que existe. A conversa muda completamente. Deixa de ser sobre apontar o dedo, sobre procurar culpados e passa a ser sobre resolver uma situação concreta. Porque só dá pra encontrar a solução certa quando a gente entende o problema de verdade. Chega de dar tiro no escuro. Para fechar, fica aqui uma reflexão. Qual reclamação vaga aí do dia a dia, seja no trabalho, em casa, onde for, poderia ficar muito mais clara com um pouquinho de observação? Pense nisso. Às vezes, a clareza está logo ali, a alguns passos de distância. Até a próxima!